Shalom, shalom, eu sou a Morah Hayá. Estamos de volta aqui no canal Manahaim para podermos estudar a Sagrada Torá. E neste dia iremos fazer um shiur pela elevação da alma do tio da nossa irmã Rachel, o senhor Ailton Santos da Silva. Pela elevação da alma dele, vamos fazer a brachá Boré Mine Bessamim. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu boré mine bessamim. Nível de nefesh, nível de ruach, nível de neshama. Baruch Hashem. É dito pelos sábios que o nosso olfato é o único sentido que a alma consegue sentir diretamente. Por isso, para nos conectarmos com a nossa própria alma mais fortemente, nós fazemos, a bênção dos cheiros, dos odores, a bênção odorífera, né? Nós devemos abençoar o Eterno para todas as coisas, inclusive para sentirmos cheiros. Baruch Hashem. Feito essa primeira parte, vamos então começar o nosso shiur, nosso estudo. A Parashat da Hashavua é a Parashat Itró. Itró é o Jetro, né? Escrito em português na Bíblia, que é o sogro de Moshe Rabbeinu. Este Itró, ele, antes de ser sogro de Moshe, nós já sabemos que ele era um dos conselheiros de Paró, né? Era um homem que era feiticeiro e era um sacerdote de Elohims estranhos, todos os deuses que ele tinha acesso, procurando assim a luz divina. Ele fazia as suas feitiçarias não para prejudicar ninguém. Ele fazia no objetivo de receber prazeres e luz, achando ele que seria a luz do Eterno. Vemos que a porção que o Eterno entrega à Torá sagrada ao povo de Israel é nomeada pelo nome deste homem. Vamos ver o que diz o versículo 1. Itró, o chefe de Midian, o sogro de Moshe, escutou tudo o que Elohim fez a Moshe e a seu povo Israel, e como tirou Israel do Mitzrayim. Itró, o sogro de Moshe, tomou Tzporá, a mulher de Moshe, depois que ele a havia enviado de volta, e seus 2 filhos, dos quais um chamava Gershon, porque assim disse: peregrino fui em terra estranha, e outro se chamava Eliezer, pois o Elohim de meu pai veio em minha ajuda e livrou-me da espada de Paró. E vieram Itró, o sogro de Moshe, e seus filhos e sua mulher, a Moshe no deserto, onde ele acampava, no monte de Elohim. E disse a Moshe: eu sou teu sogro, Itró, e venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. E Moshe saiu ao encontro de seu sogro, e postou-se e o beijou. E perguntaram um ao outro pela sua shalom. E vieram à tenda, e Moshe contou a seu sogro tudo o que Adonai fez a Paró e ao Mitzrayim, por causa de Israel, e toda a fadiga que os alcançou no caminho, e como Adonai os livrou. E Itró alegrou-se com todo o bem que Adonai fez a Israel, livrando-o das mãos dos mitzraítas. E Itró disse: bendito seja Adonai, que vos salvou das mãos dos mitzraítas, e das mãos de Paró, e que livrou o povo sob a mão de Mitzrayim. Agora sei que Adonai é grande, mais que todos os Elohim, porque com aquilo que pensaram destruir a Israel, foram destruídos. E Itró, o sogro de Moshe, tomou uma oferta de elevação e sacrifícios para Elohim, e vieram a Aharon e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moshe, diante de Elohim. E no dia seguinte, Moshe sentou-se para julgar o povo, e o povo esteve diante de Moshe, desde a manhã até a tarde. Vamos ficar aqui nesse versículo 13. Baruch Hashem. Daqui a gente já entende o porquê que este homem, tendo, infelizmente, passado por caminhos tão escuros,
caminhos horríveis de desvio, de idolatria, conseguiu vir a se converter ao Eterno, né? A se tornar um conhecedor do Eterno, um seguidor do Eterno, um servo do Eterno, e ter o seu nome, né, como nomeado na porção mais importante, praticamente, vamos dizer assim, da Torá. Por quê? Porque é a porção onde é revelada a imortalidade, onde é revelada, né, onde é concretizado, então, no mundo físico, trazido para o mundo físico, a árvore da vida, a Torá, né? Baruch Hashem. Então, este homem, com todos esses caminhos esquisitos, né, estranhos que ele trilhou, ele fez algo que o fez mudar de direção. O que foi que ele fez? Está escrito aqui, ele escutou, ele parou para ouvir, ele shimeou, né? Ele escutou o que o Eterno fez a Moshe. Ele escutou o que o Eterno fez aos Misraítas. Ele escutou o que o Eterno fez a Israel. O que quer dizer isso? Escutar é apenas ouvir falar? Não. Escutar é no sentido de, porque os nossos ouvidos estão ligados ao mundo de Biná. Então, isso quer dizer que ele trouxe para si o entendimento do que houve, então, com Moshe, com o povo de Israel e com o Misraíta, com os egípcios, com a manifestação do Eterno. Ele trouxe o entendimento de tudo isso. Ele compreendeu a obra do Eterno. Ele compreendeu a manifestação do Eterno. Ele trouxe para si o entendimento, a inteligência do que aconteceu, né? Então, a mudança acontece na vida de qualquer ser humano. Pode ele estar no estado que estiver, pode estar totalmente sujo, em pecado, né? Naquilo que o Eterno condena, em feitiçarias, em idolatrias, né? Em afastamento total da luz do Eterno. Porque o Eterno, ele está em todos os lugares. E por que muitas pessoas estão na escuridão, como Itrô estava na escuridão? Se o Eterno está em todos os lugares. Porque a pessoa, para receber a luz do Eterno, não basta apenas ela estar na existência. Ela tem que aprender a revelar a luz do Eterno. Porque a diferença de uma lâmpada que está queimada, né? Para uma lâmpada que não está queimada, é que a lâmpada queimada, que tem então um defeito nela, foi rompido nela, então um canal de ligação, né, ali um condutor de energia foi rompido, foi quebrado, ela não consegue então mais revelar a luz. É a mesma lâmpada, está localizada, né, encaixada no mesmo local, mas se ela estiver com este defeito, com este rompimento, né, ela não revela a luz da energia elétrica. Assim somos nós. Nós estamos no mesmo local. Nós participamos da mesma terra, né? Do mesmo espaço, vamos colocar assim, né? Eu, outras pessoas, estamos todos aqui em Malhut. Mas para que eu brilhe a luz da Torá, eu tenho que estar com as minhas conexões consertadas. Eu tenho que aprender a revelar a luz do Eterno. Eu tenho que deixar passar a corrente em mim, a corrente de energia do Eterno, sem interrupções, né? Sem curtos-circuitos. E com isso eu vou aprender a revelar a luz, vou brilhar a luz do Eterno. Para isso eu preciso trazer a compreensão. O que é o Eterno? Por que que ele diz aqui, eu ouvi o que fez a Moshe, eu ouvi o que fez aos Misraítas, eu ouvi o que fez a Israel. Então eu tenho que saber o que o Eterno faz a Moshe. Moshe, eu já disse para vocês que é um código de desejo, Ratzon. Então, o que o Eterno faz no desejo do homem? Eu tenho que compreender que aquilo que eu desejo é o que vai acontecer para mim. Se eu quiser o bem virá para mim. Se eu desejar o mal para qualquer um que seja, aquilo vai acontecer para mim. Eu preciso ter a compreensão do desejo. Eu preciso ter a compreensão do que aconteceu aos Mitzraítas. Quem são os Mitzraítas? Nós sabemos que são as pessoas que estão voltadas ao ego, que estão fazendo a vontade de si mesmas.
que estão voltadas para si mesmo. Então, Itró entendeu que se a pessoa ficar envolvido consigo mesmo, com o seu ego apenas, vai trazer destruição para ela. Pragas irão acontecer na vida dela. Destruição e caos. E derrotas irão ser uma sequência na vida dessa pessoa. E o final vai ser a morte. Então, Itró trouxe o entendimento do que aconteceu também a Israel. Então, a Israel é aquele povo que decidiu deixar a escravidão. O povo que decidiu abandonar Mitzrayim. O povo que somos nós, que decidimos não sermos servos de nós mesmos. E o que aconteceu com Israel? Israel foi poupado de pragas. O mar se abriu para Israel passar. O maná, um pão que é dos anjos, o pão que é feito nos mundos celestiais, desce para Israel comer. Israel, ele é cuidado pelo Eterno. Ele recebe água. A água amarga se torna doce para Israel. E trouxe esses entendimentos para ele. Que se a pessoa se libertar de si mesma, se a pessoa abandonar o seu bel prazer, vamos colocar assim, a pessoa que fica ligada só ao que lhe interessa, aquilo que ela mesma quer, que ela mesma entende como certeza, ela se voltar para a vontade do Eterno, ela sair disso, ela passar, então, pelos estágios da Techuvá. Primeiro estágio, mandar embora dali, Bechalar, saia do Mitzrayim, entrar em Sukkot, no estado de humildade, passar, então, por Etama, aquilo que tira as pedras, aquilo que impede, arrancar, arar o coração. Fazer o coração uma terra fértil para germinar a palavra do Eterno. E Trot estava aprendendo tudo isso, estava compreendendo tudo isso. Isso que é o escutar de Itró, né? Baruch Hashem. Então, Itró, ele recebe isso como verdade para ele. Ele diz, os deuses que eu servi a minha vida toda não são verdade. A verdade está no Deus de Israel e ele, então, traz oferendas ao Eterno. Isso significa a pessoa, né, fazer techuvá. É se arrepender. Então, matar a si mesmo aquela carne, né, aquela parte de nós que não quer servir ao Eterno. O sacrifício é matar o animal. A parte da nossa alma, que é chamada alma behemet, alma animal, que só importa com o que é físico. Então, esse sacrifício aqui que está descrito aqui, que Itró fez, foi o que ele fez, ele arrancou dele isso. E ele passou a comer o pão perante Elohim, está escrito aqui, junto com Aharon e os anciãos de Israel. Aharon é o sacerdote de Israel, o sumo sacerdote, que representa o Mashiach também. Que traz o quê? A conexão com o Eterno. Os anciãos são os sábios de nosso povo, que traz o conhecimento do Eterno. Então, é dito que ele se sentou com eles. O que é se sentar? Se sentar, meus irmãos, é baixar a guarda. É falar, eu não sei, me ensine, por favor. Quando você chega numa escola, como é que tá os alunos? Estão sentados. Por quê? Porque é a posição que a gente se coloca perante alguém que tem mais sabedoria que nós, para que nós possamos, então, aprender. Isso denota a humildade. Então, Itró, ele se senta como os anciãos do povo. Hoje você deve se sentar para ouvir os sábios de Israel. Os anciãos de nosso povo são os nossos rabinos, são os nossos profetas, é o Mashiach. Esses são os Zikanim, né? Os anciãos de Israel. E aqui está dito que ele se sentou para comer pão. Pão nós sabemos que é a Torá. Então ele parou para comer a Torá. A Torá tem que se tornar alimento. Né? Como eu falei nos vídeos anteriores da Parashat Bechalar, o maná, né? O maná, a Torá, tem que ser como o maná do deserto. O maná, ele entrava na pessoa completamente, né? Aquilo não saía mais. A Torá
É como Yeshua, o nosso mestre, nos ensina. É pão da vida, né? Aquilo que nos faz viver, aquilo que nos faz voltar para casa, de onde nós fomos expulsos por causa do pecado. Então, nessa linda porção, o Eterno vai devolver para nós a árvore da vida, a Torá, Baruch Hashem. Então, seguindo aqui, ele vê Moshe julgar o povo. E ele já começa, então, a dar a sua parcela de contribuição. Você vê que uma pessoa que é jovem na Torá, bebê na Torá, mas cheio de sabedoria. Por quê? Porque ele se sentou para aprender. E nisso, a sua alma foi ativada para poder trazer a sabedoria do Eterno para seu genro. E Moshe escutou seu sogro. Ele disse, olha, Moshe, se você ficar atendendo todo mundo o dia todo, você não vai aguentar. É muito pesado. Então, faça, chefes para o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, né? Para que eles venham, então, julgar as causas menores. Depois, se for algo que só você pode resolver, uma coisa maior, que você tem que entrar em contato com Deus, eles vão trazer para você. O que quer dizer isso? Né? Não existe ninguém, meus irmãos, que é suficiente na terra. Nós todos precisamos uns dos outros. Temos que aprender, saber compartilhar, né? Dividir a carga um dos outros. Isso está escrito na Brit Hadashah. Levai as cargas uns dos outros. Para quê? Para que se torne leve as nossas cargas. Se você tem com quem tem uma congregação, tem irmãos a quem recorrer para poder conversar sobre as durezas, os impasses da vida, isso se torna fácil. Por quê? Porque você logo será auxiliado na sua dificuldade. Isso também mostra para nós que nós devemos, nós mesmos também, nos dispor a cuidar de outras pessoas. Se eu tenho um pouco mais de compreensão da Torá, eu devo então juntar um grupo para poder passar aquilo. Eu não tenho que guardar só para mim. Eu tenho que dividir. E assim se você sabe que dá para dividir com 2 pessoas, divida com 2 pessoas. Essa é a parábola dos talentos do Brit Hadashah, né? Foi dado a um 10 talentos, foi dado a outro 5, foi dado a outro 1. À medida da capacidade de cada um, o Eterno nos dá em nossas mãos os talentos, para que nós possamos então trabalhar com eles e fazer multiplicar, né? Baruch Hashem. Então, Moshe colocou, então, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10 também, né? O menor grupo tinha 10, Baruch Hashem. E eles julgavam o povo, está dito aqui no versículo 26 do capítulo 18. A toda a hora, e as coisas difíceis traziam a Moshe, e todas as coisas pequenas julgavam eles. E Moshe despediu-se de seu sogro, e ele voltou para a sua terra. Baruch Hashem. Então, esse homem, ele participa apenas dessa primeira parte da Parashá. E mesmo assim, a Parashá leva o nome de Yitro. Então, nós temos que compreender que o Eterno, ao criar Adam e Havá, os dois juntos, o Eterno queria o bem daquela alma completamente. Por quê? Porque eu, você, Moshe, Yitro, todos nós estávamos em Adam. Nossas almas, elas vão quebrando os pedaços para consertar. Nós já sabemos disso. E então, o Eterno quer que Adam inteiro volte para casa. O Eterno não vai dispensar as pessoas se elas quiserem escutar o Eterno. Como que a pessoa não tem a misericórdia, não recebe a misericórdia do Eterno? Se ela rejeita o Eterno, que é chamado de blasfêmia. É o único pecado sem perdão. O que é a blasfêmia? Rejeitar a luz do Eterno, empurrar para lá. O Eterno está insistindo que a pessoa volte para ele está rejeitando o Eterno. Isso é blasfemar contra a Ruach HaKadosh do Eterno, porque a Ruach é o quê? É o mover do Eterno, é aquilo que impulsiona, é a fala. Quando o Eterno vai dar a Torá, ele usa o quê? Ele usa a Ruach. O que é a Ruach? A fala. A palavra do Eterno é dita pela Ruach.
Por isso nós não podemos blasfemar contra a Torá do Eterno. É muito grave. Temos que colocar isso em nossos corações. Blasfemar contra a Ruach não tem perdão. E quando alguém abre a boca e diz que as palavras que nós iremos ler aqui, que são conhecidas como os 10 mandamentos, passaram, esta é uma blasfêmia gravíssima, né? Por quê? Porque a Ruach está se manifestando, o que a Ruach já disse, é a fala, é o fôlego do Eterno. Então, se a Ruach se manifesta e a pessoa rejeita, então isso é uma blasfêmia. Baruch Hashem. Então, Moshe, ele sobe à presença do Eterno, aqui no capítulo 19, e o Eterno fala que vai dar para as pessoas a sua Torá. E para isso, eles precisam se consagrar, se purificar. Então, não é porque o Eterno não vai rejeitar as pessoas que a pessoa tem que permanecer no pecado, no erro. Não. Você vê que antes de Itró, né, fazer o sacrifício, que é a Techuvá em si, ele primeiro que ouviu, compreendeu, foi até Moshe, ele caminhou, saiu de Midian e foi até Moshe. Ele fez um esforço de sair do seu lugar e ir até o monte do Eterno, onde estava Moshe. Precisa, então, um trabalho nosso de duração. Primeiro ele escuta o que aconteceu com Moshe. Então ele precisa primeiro o desejo. Depois ele escuta o que aconteceu com Mitzrayim. Ele precisa o quê? Abandonar o ego. Depois ele escuta o que aconteceu com Israel. Ou seja, ele precisa louvar e engrandecer e ver a grandeza do Eterno que acontece com seus filhos, aqueles que dão ouvidos a ele. Então, a pessoa, para poder receber a Torá do Eterno, ela tem que começar o processo de santificação. Está aqui no versículo 14 do capítulo 19. E Moshe desceu do monte para o povo, e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos. Nós já falamos aqui várias vezes sobre o quê? Sobre a lavagem da roupa ser o quê? A purificação do modo de agir, do modo de que você se demonstra para o outro. O que é a roupa? Vamos supor, eu estou aqui com uma blusa de frio. Isso aqui, quando vocês me veem, vocês dizem, olha, onde a irmã Raya está fazendo frio, porque ela está vestida com uma roupa de frio. Se eu tivesse com uma roupa mais leve, vocês iriam dizer, onde a irmã Raya está calor, porque a irmã Raya está com roupa de calor. Então, a veste, ela vai demonstrar o estado da pessoa. Você precisa começar a purificar suas vestes. Aquilo que você mostra para o outro. A maneira de falar, a maneira de se comportar, o que você come diante dos outros, diante dos anjos de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, quando alguém estiver aqui, eu vou me comportar assim. Mas quando eu estiver sozinha, eu vou fazer assim. Nós estamos rodeados 24 horas por uma nuvem de testemunhas. Isso está também na Brita Hadashah. Os anjos, tanto positivos quanto os negativos, eles estão rodeando a gente 24 horas. E fazendo suas anotações das nossas vestimentas. Então, precisamos santificar, separar as nossas vestimentas. Purificar as nossas vestimentas. Né? Fazer a purificação tanto com o comportamento, a mudança do comportamento, a mudança do pensamento, da conscientização, né? do ouvir, do entendimento. E também fazer purificação com água. Na Brita Hadashah é dito pelo Mashiach que é importante fazer a imersão, né? Para receber o quê? É dito que após, então, crer na palavra de Mashiach, que é a Torá, crer em Mashiach é crer na Torá, é acreditar na Torá, não é
A Torá existe, tá aqui, ó, tá escrito aqui nesse livro. Eu acredito que tá aqui a Torá. Não, gente. Acreditar no sentido de confiar que isso aqui é a boca de Deus, é o Ruach de Deus, é algo muito sério. Isso é acreditar, é crer na Torá. E Yeshua disse que se cresce em suas palavras, que é a Torá, e fizesse a imersão, seriam salvos. Salvos de quê? Eu já falei 1000 vezes aqui para vocês, a salvação que Mashiach traz, a salvação que o Eterno traz é a libertação. De quê? Dos pecados, da escravidão de Faraó, a libertação de Misraim. Então, nós precisamos fazer também uma imersão em águas, um mikveh, uma tevilá, no nome de Mashiach, porque, infelizmente, a religião nos ensinou um Deus que tem 3 cabeças. E essa imersão feita pelo nome das 3 cabeças, pelo nome do Pai, pelo nome do Filho, pelo nome do... E nem tem um nome específico para o Espírito, sendo que o Ruach, que é traduzido como Espírito, é o próprio Eterno. Então, quando a gente recebe a Torá pelo Mashiach, que foi o Mashiach que nos ensinou, nós fazemos a Tevilá em nome de Mashiach. Baruch Hashem. Se nós recebemos a Torá por meio da boca de Israel, fora Mashiach, que não conhecíamos Mashiach, fazemos a Tevilá Beshem Adonai, em nome do Eterno. E tanto um quanto o outro modo de fazer está correto, né? Pelos méritos de Mashiach ou pelo nome sagrado do Eterno. Por quê? Não precisamos colocar nome de todo mundo, inventar nome para o Ruach, se o Ruach não é algo separado, não é uma entidade separada, isso é idolatria. Não podemos colocar a força de Mashiach como a força do Eterno, dizendo assim, pelo nome de um e de outro, porque para ficar forte eu vou botar os dois. Não existe isso. O Mashiach fala pelo Eterno. Se você fala no nome do Mashiach, já está dizendo que é pelo Eterno, não precisa você falar os dois, porque fica parecendo que são 2 forças. Isso é idolatria. Nós vamos aprender aqui mais na frente. As palavras do Eterno, Ruach do Eterno vai dizer, não tenha outro Deus, nenhum outro diante de mim. Ninguém, não bota ninguém na minha frente. Ninguém do meu lado aqui, ó, esse aqui também é Deus. Isso é pecado grave. Então precisamos nos purificar para podermos ouvir essas palavras e isso fazer sentido para nós. E o Eterno avisou, não encoste no monte. Eu vou baixar no monte. Não encoste. O Eterno é fogo consumidor, meus irmãos. Ah, mas Deus é um velho ancião sentado num trono. E o que ele pensou no começo, ele já mudou de ideia e mandou um filho para poder mudar aqui, fazer por nós, porque nós não conseguimos. Gente, isso é papo furado. Leia a Torá. O Eterno, ele é ontem, ele é hoje e ele será eternamente. O nome dele é Eterno. Não existe isso do Eterno em um tempo pensar uma coisa, hoje pensa outra coisa, amanhã vai pensar outra coisa. Quando os tradutores da Bíblia colocam a palavra arrependeu-se, isso é blasfêmia contra o Eterno. Como que o Eterno, se ele disse que ele não é um homem para se arrepender, e nem um filho de homem para que minta? A gente vê Mashiach falar que ele é Ben Adão o tempo todo, o filho do homem, porque o filho do homem veio, porque eu sou o filho do homem. E o Eterno fala com a boca dele, eu não sou filho do homem, e o povo insiste a dizer que Yeshua é o Eterno, gente. É uma cegueira, uma escuridão. A luz está quebrada, a lâmpada está rompida e não consegue revelar a luz do Eterno. Por quê? Porque as vestes estão sujas. O comportamento dessas pessoas não condiz com a Torá do Eterno. Nem seus pensamentos, nem suas palavras. Falam idolatria e ganância e outras perversidades e escondem debaixo de palavras dizendo que são, mas não são. Né? Baruch Hashem, vamos aprender a partir de agora. Brilhar a luz verdadeira do Eterno. Então, o Eterno disse, não encoste porque vão morrer. Para de achar que o Eterno é só misericórdia. Nós estamos estudando a Sefirot. O Eterno não emana só Hesed.
Ele emana Hesed depois de Biná, depois da criação, o primeiro mundo criado é a Hesed, da misericórdia do Eterno. Porque se não fosse isso, se não fosse a misericórdia, o mundo não se sustentaria. Mas, logo em seguida vem a Gvurá. E depois vem a verdade, a Tiferet, o equilíbrio. E depois vem Netzach, a conquista, a vitória, a perseverança. E depois vem Rodo, que precisa ser a humildade para que o Eterno se revele. Vem Yesod, então, para concretizar tudo e trazer toda a emanação do Eterno para Malchut, o reino. Existem várias características que o Eterno dispensa para formar toda a criação. É uma ignorância muito grande achar que o Eterno é só Hesed. Então o Eterno avisa, não encoste no monte, porque vai morrer quem encostar no monte. E no capítulo 20 começa a lindeza. Baruch Hashem. Vaidaber Elohim et kol הדברים עלי לאמור. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאך איתך מארץ מצרים מבית עבדים. Baruch Hashem! E Elohim falou estas palavras dizendo, eu sou Adonai, Yud-He, Vevav-He, o teu Elohim, que te tirei da terra de Mitzrayim, da casa dos escravos. Esta é a primeira das palavras do Eterno. Esta é a primeira, né? Às vezes as pessoas pensam que o primeiro é não terás outros deuses diante de mim, que é o segundo. Não. A primeira é uma informação que as pessoas esquecem. Yud-He, Vevav-He. Este é o teu Elohim. Este Adonai é que é a autoridade sobre você. E foi ele que te tirou da casa dos escravos. É o Eterno que nos livra. Para de dizer que o Mashiach, com o nome pagão, que nem é o nome, que é o único que salva. Isso é errado dizer. É blasfêmia. Você acabou de ler aqui na palavra do Eterno que o Eterno diz, eu que te tirei da escravidão. É claro que o Eterno usa Mashiach. Usa Mashiach. O Eterno usa um rabino, os sábios de Israel, Moshe Rabbeinu, como ele está usando aqui. Sim. O Eterno usa você, se ele quiser. O Eterno usa até os animais. O Eterno usa os anjos. O Eterno usa toda a sua criação. Mas quem faz a obra é o Eterno. Baruch Hashem. E o segundo mandamento diz assim, que a gente diz que é mandamento, mas é a de brot, as palavras da beira, né? Medabeira, a fala, o falar do Eterno, a palavra do Eterno. Não terás outros deuses, outros deuses, quer dizer, outros Elohim, outras autoridades diante de mim. Quem manda em você e quem manda em mim é o Eterno. Quem manda nos demônios é o Eterno. Quem manda em Satã, o Ra-Satã, aquele lá que é o anjo da morte, é o Eterno. Quem manda em Yeshua, o Mashiach, HaMashiach, é o Eterno. Quem manda em Moshe Rabbeinu, em Israel, quem manda nas nações, nos Goim, nos estrangeiros, é o Eterno. Não podemos colocar nenhuma autoridade diante do Eterno. Baruch Hashem. Terceiro, não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus, abaixo na terra e nas águas debaixo da terra. Eu não sei por que as pessoas não conseguem compreender uma coisa tão simples que está explícita na Bíblia. E insistem em fazer desenhos, insistem em fazer esculturas. Eu chamo de boneco. Para quê? Para que demônios habitem ali, porque não tem outra serventia a não ser para fazer rebeldia ao Eterno. O único sentido disso é rebelar-se contra o Criador. Porque o Criador disse, nada
nem gente, você não faça forma de gente, você não faça forma de animal, você não faça forma dos astros, você não faça forma de nada para poder, então, fazer daquilo ali um veículo de ter uma conexão espiritual. Não podemos fazer conexão espiritual com nenhuma forma feita por mãos de homens. Mas ainda continua a mesma palavra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou Yud-He, Vevav-He, teu Elohim, Elohim zeloso, que cobro a iniquidade dos pais nos filhos. Ah, mas o filho não vai comer uva verde, o pai, o filho... Lê a Torá! Sobre terceiras e sobre quartas gerações aos que me aborrecem. Então, aqui está dito que aquele que aborrece o Eterno, ele receberá a punição. Estas gerações e estes filhos, nós já sabemos que é o Gilgul, que é a volta da alma para o corpo, para o pó. E do pó foi tirado, e do pó voltará. Do pó você foi feito, do pó você foi formado. Então, ao pó você vai voltar. Esse pó, a fara, é o corpo do homem. Então, ele vai voltar novamente para tentar consertar o erro que ele fez no corpo anterior. Aí entra a questão da reencarnação, que muitas pessoas, por ignorância, acham que isso é que é feitiçaria, que é espiritismo. Não. Toda a sabedoria provém do Eterno. Se alguém roubou a sabedoria do Eterno e misturou com crenças pagãs, problema de quem fez isso. Nós vamos ficar com a Torá. Nós vamos ficar com a sabedoria pura da Torá, da árvore da vida. Baruch Hashem. Então, o Eterno, ele cuida, né? Ele vai ter misericórdia, como está escrito aqui. Ele vai fazer a misericórdia, né? Até 2000 gerações dos que amam a ele e guardam os mandamentos dele, né? As gerações das pessoas são aquelas partes das almas, né? Da gente que volta em corpos, em pó, em afara, novamente para completar o nosso tikkun, o nosso conserto, ou para poder completar as mitzvot, porque são 620 mitzvot, 613 na Torá escrita, com 7 da Torá oral, né? Que cada alma tem que fazer, então, esse trabalho, que é o serviço divino, né? Baruch Hashem. Então, aqui continuando, a próxima palavra, que é a terceira das palavras, não jurarás em vão, em nome do Eterno, teu Elohim, porque Adonai não livrará ao que jurar em vão pelo seu nome. Então, todo juramento que nós fizermos deve ser feito em nome do Eterno. Nós não devemos jurar por nada, nem por pessoas, nem por seres angelicais, nem por objetos, nada, a não ser pelo Eterno. Porque o único existente é o Eterno. Então, eu só posso fazer um juramento por aquilo que existe, né? Então, a única coisa que existe é o Eterno. Então, eu só posso jurar por ele. Então, tudo que eu jurar em nome do Eterno, eu devo cumprir. Porque não será inocente quem faz juramento e não cumpre. O que é isso? Aquela pessoa que vive em mentira. Então, o mentiroso, aquele que mente, que fala que vai fazer algo e não faz. Que fala que é algo e não é. O quarto, que é chamado quarto mandamento, a quarta palavra, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat de Adonai, teu Elohim, no qual teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal e teu prosélito, que estiver em teus portões, não farão nenhuma obra. Porque Adonai fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles em 6 dias, e repousou no 7º dia. E por isso Adonai abençoou o Shabat e o santificou. Então, se o Criador santifica, separa o Shabat, nós também devemos lembrar de santificá-lo.
Aqui nesta passagem de Shemot 20, vai falar de Zahor, de lembrar. Mas na próxima leitura, que vai ter novamente, né, a Torá trazida dos céus para nós, em Devarim, vai vir a leitura novamente, lá estará a palavra guarda. Então nós temos 2 mandamentos referentes ao Shabat. Nós temos que lembrar do Shabat. O que é lembrar do Shabat? É todos os 6 dias serem utilizados para santificação, para separação do Shabat. Então, desde o primeiro dia, desde o domingo, eu já tenho que estar pensando que roupa eu vou usar no Shabat, que comida eu vou cozinhar para o Shabat, qual é a arrumação da casa do Shabat, qual é a leitura da Parashat do Shabat, né? Qual é o estudo do shiur da Torá do Shabat, né? Onde vai ser feito o shiur do Shabat, onde vai ser feita a reza do Shabat, né? Como eu vou fazer? Isso é lembrar de Shabat, né? Lembrar de Shabat é preparar a comida com antecedência. Lembrar de Shabat é arrumar a casa com antecedência para o Shabat. Isso é lembrar. E santificar e guardar o Shabat é o quê? É no dia de Shabat se voltar totalmente para o eterno, né? Deixar as coisas mundanas, como está aqui. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é Shabat, é descanso do eterno. O eterno descansa algum momento, para de trabalhar algum momento? Não. Mas por que ele fala que é o descanso dele o Shabat? Ele está fazendo referência de que ele criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele apenas demanda sua luz, ou seja, ele manda sua energia para cá, para que tudo funcione, né? Então esse é o descanso do eterno, é manter perene, é como uma luz que está acesa, você acha ali que está é parada, mas não está, ela está emitindo aquela luz o tempo todo para fora, mas quando você vê aquilo pleno, como posso dizer, sem interrupções, né? Está num descanso, né? Vamos colocar assim. Então o eterno ele está nesse momento, ele está dessa forma. Então nós temos que separar nesse ciclo dos dias também um momento para estarmos assim, desta forma, só emanando a luz do eterno, não nos preocupando com mais nada a não ser isso. Por quê? Porque isso vai refletir ao 7º milênio, né? Que é o momento que a gente vai estar só voltados para o serviço divino. Então é como se fosse um ensaio, né? Um ensaio para aquele momento. Então se eu rejeito isso agora, isso quer dizer que eu não vou concretizar isso no futuro. Então quem não estará no descanso do eterno lá na frente, no 7º milênio, não vai gozar da recompensa. Ou seja, quem não guarda Shabat hoje, não vai guardar também o milênio vamos colocar assim, de descanso, que será o 7º milênio, que é o reino do Mashiach. Entendeu? Então, para que nós possamos também ter o direito de participar do 7º milênio, nós temos que fazer os ensaios do 7º dia. Baruch Hashem. Então, aí vamos para a 5ª das palavras. Honrará teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra e que Adonai, teu Deus, te dá. Esse honrar pai e mãe, é claro que no Peshat, né, no simples, a gente entende claramente que é trazer honra, respeito aos nossos progenitores. Mas este mandamento, ele está, que as tábuas a gente sabe que são 2. Uma tábua tinha 5 e outra tinha 5. A primeira tábua era dos mandamentos relacionados do homem com o eterno. E a segunda do homem com o seu próximo. E a palavra que diz honra pai e mãe está que é a primeira, que é aquela que é do homem para com o eterno. E o que é pai e mãe? Pai e mãe é Biná é mãe e pai é Chokhmah. É a emanação do eterno de sabedoria, que é Abba, Chokhmah, e a emanação de entendimento, que é Ima, que é Biná. Então, o pai e mãe aqui é ter a sabedoria, honrar a sabedoria do eterno e honrar a compreensão da sabedoria do eterno. Para quê? Para que nós possamos ter vida longa, para que nós possamos alcançar a eternidade, que é Keter. A gente precisa passar pelas 2 Sefirot, de Biná e de Chokhmah. Se a gente não alcançar a honra dessas 2 Sefirot, nós não chegaremos em Keter. Nós sabemos que no final nós alcançaremos Keter. E para isso nós temos que passar pelo caminho de Biná e de Chokhmah. Temos que honrar a mãe e o pai.
Baruch Hashem. Aí vamos passar agora para a tábua, né? A pedra, que eram cubos de 60 por 60, como eu já falei para os irmãos. Então, a segunda das palavras aqui, que o Eterno está falando com sua boca, isso aqui ele ainda não tinha escrito na pedra. Ele mesmo pronunciando com sua boca. Quando chegou no terceiro aqui, das palavras, o povo pediu para parar. Por quê? Porque eles já tinham, quando o Eterno abria a boca para falar com eles essas palavras, eles morriam literalmente e voltavam a viver. Se eles tivessem deixado acontecer a morte e a ressurreição até a 10ª, o tikkun da humanidade tinha sido feito, né? Porque cada vez que eles morriam e voltavam, aquilo limpava as almas deles, limpava os corpos deles também. Mas eles tiveram medo, né? Muitas vezes a gente não deixa o Eterno trabalhar nas nossas vidas, não deixa ele limpar a nossa vida por medo. O medo nos afasta do amor. O amor é o Eterno. Nós temos que parar com isso. Temos que vencer o medo com o amor. Baruch Hashem. Então, começa então as palavras que é do próximo para com o próximo. A primeira é, não assassinarás. Nas traduções está escrito não matarás, mas não é não matarás. Por quê? Porque é permitido matar alguém que vem contra nós. Como na guerra, por exemplo, né? Ou legítima defesa. É permitido pelo Eterno. Então, não é matar, é assassinar. O que é assassinar? Assassinar é ir contra alguém sem motivo. É fazer a maldade, a perversidade, tirar a vida de alguém, sendo que aquele alguém não lhe fez mal algum. Então, o Eterno nos diz, não assassinarás. Próxima das palavras, não adulterarás. Adulterar, é óbvio que a gente entende que é uma mulher casada se deitar com outro homem, sendo ele casado ou não. Isso é adultério. Mas, neste contexto espiritual, adulterar faz parte de mudar o que já havia sido pré-estabelecido. Quando eu pego um documento e faço alterações naquele documento, eu estou fazendo um adultério, uma prostituição. E é o que acontece com Israel, que está nas nações hoje. Estão em adultério. Por quê? Porque estão fazendo esta prostituição com os ídolos. Ao invés de adorar o Deus Todo-Poderoso que os criou, que os tirou de Mitzrayim, estão envolvidos com idolatria, com 3 cabeças, né? Ou com outro Deus por outro nome, ou com vários outros deuses, ou consigo mesmo, fazendo os mandamentos de si mesmo. Ah, mas isso já passou. Ah, mas Deus não pensa assim. Ah, mas esse aqui veio para poder mudar. Então estão em adultério, né? Pecado grave, pecado de adultério. 8ª das palavras, não furtarás. O que é furtar? Existe o roubo e existe o furto. Está escrito e foi falado pela boca do Eterno para não furtar, porque o furto é pior do que o roubo. O que é o furto? O furto é o roubo feito de maneira escondida. Ah, então eu posso roubar na cara? Não, não pode roubar na cara. Mas não pode de maneira alguma também roubar sem que ninguém veja, né? Isso se chama trapaça. E isso acontece muito, né? Acontece mais do que o roubo em si. Né? Que é aquele na cara dura, de pegar todo mundo vendo, botar a arma na cara e falar, me dá isso aqui. Isso já é crime, já é errado, né? Tirar do outro, já é errado. E furtar, que é aquilo que faz sorrateiramente. O Eterno odeia quem faz isso, né? Quem tira do outro sem que o outro perceba, né? Então, não é só bens materiais, meu irmão. É qualquer coisa. É tempo da pessoa, né? É a honra da pessoa, é o mérito que a pessoa tem. Ah, mas isso aqui no trabalho fulano deu a ideia, mas sem fulano saber, fui eu que... Aqui tem essa ideia aqui, roubando a ideia do outro, para ganhar, né, a honra que era do outro, furtando a honra do outro, né? Então, várias situações, tipo, eles não querem o Deus de Israel, mas furtam a Bíblia. Furtam, na cara dura. Ah, nós seguimos a Bíblia. Mentira, não seguem. Isso é furto. De pegar a escritura dos judeus, de Israel, e dizer que essa escritura agora é deles. Sendo que eles não querem abraçar o povo de Israel. Né? Isso é furto. Baruch Hashem, vamos continuar. Agora para a 9ª das palavras. Não darás falso testemunho contra teu próximo.
né? Levantar mentira contra alguém, falar que alguém fez sem ter feito, né? Dizer, fulano de tal, eu acho que fulano de tal, mas eu só acho e vou, não, ele fez. Você tem provas? Você viu ele fazer? Tem duas testemunhas? Porque mesmo que você tenha visto, se outra pessoa não viu, você não pode falar. Por quê? Porque você pode ter visto de um ângulo que você viu de uma forma que não era a forma verdadeira. Então é necessário que duas pessoas vejam, uma vendo de um lado, outra vendo de outro, para que saibam com certeza que aquela pessoa está no erro, né? Aquela história do número 9 e o número 6. Quem olha de cá vê um 9, mas quem olha de cá vê um 6. Por isso que a Torá diz, para trazer a falta de alguém, precisa ter duas testemunhas no mínimo. Por quê? Para que tenha o ponto de vista de duas pessoas e não apenas uma. O Eterno, ele nunca quis injustiça. O Eterno não é injusto. A lei do Eterno é justa, né? Os homens são injustos. Por isso eles rejeitam a lei do Eterno, a Torá do Eterno. Baruch Hashem. Então, a 10ª das palavras diz assim: não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, e tudo o que for do seu próximo. Interessante que o Eterno cita aqui bem claramente, no final fala e tudo. Por que ele não fala logo? Por que não cobiçará tudo o que for do seu próximo? Ele fala, não vai cobiçar a casa, não vai cobiçar a mulher, não vai cobiçar o servo, não vai cobiçar a serva, não vai cobiçar o boi, não vai cobiçar o asno, e nem tudo. Então, cada uma dessas coisas aqui tem um significado. Então, você não deve cobiçar. O que é cobiçar? Querer o que é do outro. Mas a irmã Rayá está com essa blusa, ela é bonita, ela tem linhas coloridas. Eu gostaria tanto de ter uma blusa assim. Isso não é cobiçar. Você pode ter uma blusa com linhas coloridas. Você pode comprar uma blusa igual a esta. Isso não é cobiça. A cobiça é você vir até aqui onde eu estou e tomar essa blusa de mim, porque você quer a minha blusa. Isso é cobiça. Cobiça é você querer o que é do outro, não o que é igual o que o outro tem, não o que é parecido com o que o outro tem. Tipo, a irmã tal tem casa própria. Eu gostaria de ter casa própria. Isso é cobiça? Não, não é cobiça. A irmã tem uma casa própria. Eu vou lá botar ela pra fora da casa dela e vou morar na casa dela, porque eu quero a casa dela pra mim. Isso é cobiça. Certo? Então, você não deve cobiçar a casa de seu próximo. Você não deve cobiçar. Não é só a questão da casa, moradia. O que é a casa da pessoa? A casa da pessoa é ela mesma, é o seu próprio corpo. Porque a pessoa em si, a gente tem que parar de achar que você é essa carne que você vê no espelho. Isso é a sua casa. Você é uma alma, você é uma luz que mora nesta casa. Então, a gente vê acontecer isso até os dias de hoje. Pessoas sendo cobiçadas, sendo levadas, sendo escravizadas sexualmente, escravizadas como um trabalho forçado. Até hoje existe isso. Então é querer que o outro seja meu. Pessoas com psicopatia, né? Você é meu. Você se casou comigo, você não pode olhar para o lado. Você é meu amigo, você só pode falar comigo. Você é minha amiga, se você ligar pra fulana, eu não quero mais ser sua amiga, você tem que ser só minha. Isso é a cobiça da casa da pessoa, né? Cobiçar a mulher do outro. A mulher, ela espiritualmente, é claro que a gente tá aqui sabendo também que nós não podemos pegar a mulher casada, no caso um homem não pode querer a mulher casada. Isso é tão óbvio, já tá no outro mandamento lá. Por que vai repetir aqui? Porque não é a mulher casada em si. Aqui a mulher o que é a mulher? A mulher na Torá, ela é a forma de adoração, a forma de espiritual que a pessoa tem. Ou seja, você não deve cobiçar a religião do outro. Se esse outro não tiver a crença que você não pode pegar para você a religião dele, a crença dele, as práticas dele espirituais. Você não pode se misturar.
O Eterno fala que vocês vão entrar na terra, não queiram o que os outros querem, não faça como os pagãos. É isso aqui que não é cobiçar a mulher. Entendeu? Não cobiçar o servo, nem cobiçar a serva, nem o homem, nem a mulher que serve. O que é isso? Eu vou querer do outro até aquilo, até o que serve como um empregado para ele, até aquilo que serve para trabalhar para ele. Eu quero a empresa dele, no caso, né? Querer tomar dele, dar um golpe. Muitas pessoas fazem isso. Como? Se associam, fazem sociedade e depois dá um golpe no sócio e vai embora. Isso é cobiçar o servo, cobiçar a serva, né? Nem o boi, nem o asno. O que é boi em hebraico? Choro. A gente já sabe o que é o choro. O choro é o líder, né? É a liderança da pessoa. Eu não posso cobiçar. Vamos supor, se eu convivo com meu chefe, eu não tenho que tomar a chefia de meu chefe. Eu posso ter cargo de chefia? Posso. Porque eu tenho um chefe, eu não posso crescer. Pode crescer, mas derrubar ele para tomar o que é dele, tomar a chefia dele, fazer um jeito dele tropeçar para pegar o boi dele? Não, não pode. Isso está indo severamente contra o mandamento da cobiça. O boi é a liderança. É isso que é o boi. E o asno? O que é o asno? O asno é um jumento. O jumento, ele carrega a carga, né? É um animal de carga, um animal de carregar a carga. Então, se eu vou cobiçar o jumento do meu próximo, eu vou cobiçar a maneira que meu próximo carrega as suas coisas. Eu vou cobiçar, então, a habilidade que meu próximo tem de carregar as suas cargas. O que é a carga que nós carregamos? A carga é a luta do dia a dia, né? Então, eu vou cobiçar do meu próximo, então, aquilo que ele conseguiu alcançar. Vamos supor, uma pessoa que é estudiosa, ela se empenha em fazer cursos, né? Ela se empenha em aprender, para poder desenvolver suas habilidades. E aí, eu vou agora olhar para aquela pessoa com inveja e vou querer tirar dela aquilo que ela conquistou, aquilo que ela consegue carregar, né? Porque a tribo de Issachar, por exemplo, foi chamada pelo pai Israel de quê? De jumento. E o que Issachar fazia? Carregava o jugo da Torá. Então eu agora vou, porque meu irmão se tornou um rabino, porque ele estuda muito a Torá, ele consegue carregar como um jumento, como Issachar, ele carrega o jugo da Torá. Aí agora eu vou cobiçar, eu vou derrubar ele, porque eu quero o cargo dele, eu quero ser o rabino. Então, o choro é a liderança, que pode ser no trabalho, que pode ser, né, na vida particular. E o asno é a liderança no sentido espiritual. Então, tem pessoas que acham que para poder elas se destacarem, ela tem que tirar do outro. Você pode carregar o jugo da Torá. Você pode ser um líder no seu trabalho, mas pelos seus méritos. E não derrubando um outro que já está carregando. Não derrubando um líder, né? Você não vai se beneficiar do que o outro conquistou. Não é do asno do seu companheiro. E nem do choro do seu companheiro. Do boi do seu companheiro, que você deve se beneficiar. Mas sim do seu próprio trabalho, do seu próprio mérito. Vá você estudar a Torá para se tornar um rabino. Vá você fazer por onde no seu trabalho você desenvolver as práticas de um líder. Seja pelos seus próprios méritos um líder. Seja pelos seus próprios méritos um rabino. Não vai passar a perna nos seus irmãos para você conseguir ficar no lugar deles sem ter feito nenhum esforço para isso, né? Esse é o mandamento do Eterno. Baruch Hashem. E aí, está dito aqui no versículo 14, todo o povo via os trovões. Os sábios dizem que eles viram as palavras saírem da boca do Eterno. Eles não viram a boca do Eterno, mas eles viam as letras saindo da boca do Eterno, as letras jorrando da boca do Eterno. E o Eterno falou ao mesmo tempo 70 línguas, 71, porque existe 70 nações e mais Israel. Então o Eterno falou ao mesmo tempo 71 línguas. A voz do Eterno era como trovões e o mar revolto. Por isso que eles morreram. Foi algo muito espetacular. O monte subiu da terra, pegava fogo, o monte, chofaroto, né? O som de muito chofaroto e o som de trombetas.
e os malachim no céu, e todos os quiruvos, e todos ali, eles conseguiam enxergar os animais sagrados, né? Hayot HaKodesh, os animais sagrados, que era o boi, que era a águia, que era o leão, né? Os leões, os bois, as águias e as figuras humanas dos malachim, todos no céu, e aquela coisa linda, e a voz do Eterno. Foi assim que o Eterno trouxe a Torá para o mundo. E as pessoas têm coragem de rejeitar a Torá. Então, o Eterno diz no versículo 18: E disse o Eterno a Moshe: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós vistes que dos céus falei convosco. Não fareis diante de mim deuses de prata, nem deuses de ouro para vós. Um altar de terra farás para mim. Olha só, ele não quer que faça Elohim, a gente sabe que é autoridades nem de prata e nem de ouro. Ah, não é de madeira, não é de barro, mas de prata e de ouro, porque a prata e o ouro é precioso. A prata, o que quer dizer? Quer dizer misericórdia. Ah, mas isso aqui é só para me proteger, porque isso aqui é contra isso, contra aquilo, contra mal olhado, contra inveja, contra doente, contra praga, contra macumba. Não! De prata não pode. É pela misericórdia? Não. Ah, é só para me conseguir uma graça, é só para me conseguir uma cura, é só para me... Não! O ouro também fala de proteção também, dessa questão. Ah, é só para me proteger. Não, não pode. Só existe um. Ah, mas foi JC, né? Para não falar o nome. É ele que traz a graça. Ele não é de prata. Ele é um ídolo de prata que você está construindo. O Eterno falou, não pode. Ele disse, ó, um altar de terra farás para mim. O que quer dizer isso? Ah, vou fazer um montão de terra e fazer um... Não! Você é o altar de Deus. Terra é o corpo. O corpo seu é feito de terra, já falei, o Afara. Por isso, você deve ser o altar do Eterno. E sacrificarás sobre ele tuas ofertas de elevação e tuas ofertas de shalom. É para a gente sacrificar sobre o nosso corpo para o Eterno. É para botar o corpo para trabalhar para Deus. É para levantar cedo para fazer o serviço divino. É para não ter preguiça de correr para a luz. É para ouvir as palavras do Eterno, ouvir com um entendimento, como Itrô, né? Teu rebanho e teu gado, em todo lugar você vai sacrificar. O que é sacrificar o animal? Já falei, é você matar essa parte da nossa alma que está ligada à animalidade, que só quer dormir, comer e ter prazer. Isso deve morrer sacrificado dentro de nosso corpo, sobre nosso corpo. Nós temos que matar. É isso que Deus quer. Em todo lugar em que eu fizer recordar o meu nome, virei e te abençoarei. É para recordar o nome do Eterno. O nome do Eterno sagrado. Yud, Re, Vevav, Re. Né? E quando me fizerdes um altar de pedras, não o edificarás em pedras lavradas, porque a tua espada levantarias sobre ele, e assim o profanarias. Tá vendo? Quando formos fazer o de pedra, que agora o Eterno está falando aquele altar que fará externamente, que não é o nosso corpo, não é para fazer com ferro, com a espada. O que quer dizer isso? Não é para brigar, não é para fazer guerra, não é para fazer, como eu posso falar, de uma forma de violência, um altar para santificar o Eterno, né? É para vir com shalom, né? É para vir naturalmente, a pedra que não foi colocada à mão humana, é a pedra que o Eterno construiu, da forma que o Eterno fez, não é do meu jeito. Ah, mas agora nós vamos fazer o culto assim para Deus. Nós vamos falar assim, nós vamos cantar isso, nós vamos fazer aquilo. Nós vamos fazer o culto disso, daquilo. Não é do meu jeito, não é com a minha espada. É a pedra natural, do jeito que o Eterno pede para fazer. É dito que nós estaríamos assim profanando o altar do Eterno se nós colocássemos a espada nele, o ferro nele. Se nós moldássemos o altar do Eterno. O altar de pedra, qual é o altar de pedra? O altar de pedra é a reunião física das pessoas no sentido de, no templo, né? Ou, no caso, como o templo foi derrubado, nós fazemos essas reuniões na sinagoga. As pessoas dizem se reunir em congregações
para adorar o Eterno. Só que eles colocam uma espada no altar. Eles modificam, eles pegam aquilo que o Eterno pediu para fazer e molda conforme as suas próprias vontades. Isso quer dizer que eles estão profanando o altar do Eterno. O Eterno não recebe esse tipo de sacrifício. Ah, por que você não pode então voltar para onde você veio? Por que não volta para a igreja? Vamos colocar assim. Porque é um altar profanado. Porque ali as pessoas fazem o serviço para Deus conforme as suas vontades. Ah, não, nós não faz conforme a nossa vontade, não. Nós faz conforme a vontade de Jesus. Não, não faz. A palavra de Yeshua é uma, a palavra do Jesus que vocês seguem é outra. E Yeshua diz o seguinte, que o homem que diminuir, que tirar um traço da Torá, que tirar uma letra Yud, que tirar uma letrinha pequenininha, a menor letra que tem a letra Yud, será chamado nada. Ninguém, que ali está escrito menor, mas esse menor no hebraico quer dizer alguém tão pequeno quanto um micróbio, que não dá para ver, só dá para ver com microscópio. É assim que vai ter essa pessoa no sétimo dia lá, no sétimo milênio. Não vai ser visto lá. Essa é a palavra de Yeshua. Não é a palavra que é pregada nesses lugares. Nesses lugares, eles metem o ferro no altar. Eles modificam, né? Eles profanam o altar do Eterno. E não suba por degraus sobre o meu altar, para que não seja descoberta tua nudez sobre ele. O que é a nudez? É só questão de ficar sem roupa? Também, né? É claro que quando foi construído o Mishkan, quando fizeram o altar do Eterno, não colocaram degraus. Por conta desta palavra do Eterno, deste mandamento do Eterno. Mas não é apenas isso. A nudez que o homem tem, qual é? É a vergonha. Aquilo que acontece após o pecado. Quando Adam peca, ele se vê nu. Ele já não tinha roupa antes. Por que ele só consegue ver a nudez depois que peca? Porque a nudez não é a falta de roupa física. Claro que agora nós temos que utilizar a roupa, porque nós não estamos em estado de alma pura. Nós estamos no corpo, no Satã. Nós temos que cobrir ele. Mas essa nudez provém de quê? Provém da culpa do pecado. Então, não devemos fazer degraus. O que é degrau? Degrau é algo que, sobe, sai de um patamar e passa para outro patamar. Eu tô aqui, eu passo para cima. Eu tô aqui, eu passo para cima. Isso é degrau. O que é isso? É você chegar no altar de Deus, no altar que Deus deve ser honrado. Que a vontade de Deus tem que ser feita e ficar se exaltando, ficar subindo degraus, ficar se exaltando. Sabe o que vai acontecer? Você vai se encher de pecado por conta do ego e aquilo vai ser uma nudez, vai trazer a vergonha da culpa para você. Então, no altar de Deus, a nossa alma deve ser morta, mortificada e não exaltada, ficar subindo degrau, patamar de orgulho. O que isso quer dizer? Nós temos que tirar o ego diante do Eterno. Nós temos que desmanchar o degrau, quebrar o orgulho diante do Eterno, porque senão isso vai acontecer o que conosco? A nudez, a culpa do pecado vai trazer para nós. Baruch Hashem. Muito, muito, muito esplêndida e maravilhosa é a palavra de Deus para nós. Nesta Parashá. Parashá Yitro. Rica. Irei fazer também vídeo da referência, né, da Parashá, da Brit Hadashá. E vou trazer para vocês versículos da Brit Hadashá que comprovam as 10 das palavras que nós lemos aqui. Para que você tire da sua mente de uma vez por todas a falácia de que disseram para você que agora não precisa mais cumprir os mandamentos do Eterno. Baruch Hashem. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com pessoas que precisam abrir os olhos e que queiram. Porque se não tiverem como Yitro, escutando, trazendo o entendimento, não vão se converter ao Eterno. Não vão, porque vão preferir bater a espada e construir seus próprios altares, né? Com as suas próprias vontades, com as suas próprias maneiras de pensar, né?
Eu peço aos irmãos que deixem um like no vídeo, para que o vídeo venha, então, ser visto por mais pessoas no YouTube. E nós possamos, então, semear a luz do Eterno. Junte-se comigo. Deixe também, vou deixar aqui o Pix da congregação, deixe uma contribuição para nós. Faça uma tzedakah para que nós possamos, então, aprender ainda mais e nos preparar melhor para podermos trazer a luz da Torá para você e para todas as pessoas que estão se conectando conosco através do canal. Shalom, shalom. E lehitraut.